câmeras, por favor. Eu tô horrível, hoje tô aqui um limão azedo. Não, nem tô. Então, nós temos... ontem a gente parou... Um pouquinho. Ô, professor, eu achei muito estranho, porque tem pessoas que falam no grupo assim, a tarefa de inglês tem que mandar, mas aí quando eu fui ver na coisa lá que vocês mandam, enquanto a coordenação manda, não tinha nenhuma tarefa. Eu achei estranho. Não, Era não da tem. semana passada? Não, assim, ó. Não consegui abrir a câmera porque a internet está muito fraca. Tá bom, Maria. Só um pouquinho. Não tinha notado. A tarefa da página 67, que era que eu passei na semana passada, a gente corrigiu ontem. Aí, agora que eu passei a tarefa para a próxima, que vocês vão ter que colar. Colar lá no Google Classroom, entendeu? Ontem que eu passei essa tarefa, não foi dada há muito tempo atrás, tá? O que então é bom, Qual? já vou Pra eu mostrar de anotar novo. aqui? Tá. Aqui, ó. É bom o Giba perguntar, claro, sempre é bom perguntar, né? Então pode levar essa dúvida para casa, porque depois chegam informações desencontradas. É o seguinte, tem que ter, primeiro é a preparação para arte escrita, é o que a gente fez na aula de ontem, a gente fez aquelas atividades todas, o Step 2, Step 3, na página 67, que vão preparando para a gente fazer a parte de escrita na... Oi, professor. Bom dia. Oi, Vitória. Como assim? Não pode me colocar aqui. Tá Bom. todo mundo atrasado. Hã? Tá todo mundo atrasado. Não, eu tô tentando, eles não estão... Só um pouquinho. A Oxford está dizendo não te reconheço. Como não me reconhece? Todo dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, eu estou entrando aqui e agora resolveu não... Só que eu engordei, é isso? Tá. Só um pouquinho. Aqui, pessoal, na página 67, vão olhando ali, nós temos esses exercícios que foram feitos ontem, certo? Que eram a gente fez a interpretação de texto, corrigimos os exercícios aqui, eu perguntei se vocês tinham dúvidas, vocês falaram que não, né? E eu espero que vocês entendam que quando eu pergunto se tem dúvidas, eu não estou sendo educado, eu não estou sendo... eu quero realmente saber se você tem dúvidas, né? Vocês me disseram que não tinham perguntas nenhuma do texto. Todas as aulas eu digo, então que palavra é essa? Não sei. Que palavra é essa? Não sei. Eu estou respeitando o que vocês estão me falando. Eu não estou duvidando. Das outras vezes eu duvido e eu estou certo. Eu quero que vocês percebam que vocês têm que se responsabilizar por esse aprendizado também, tá? Olhem para o texto, veja se tem alguma palavra que você não entendeu, pergunte, certo? Aí nós trabalhamos essa parte de interpretação, trabalhamos o exercício onde você tinha que tirar a informação a partir da tabela que tinha aqui ao lado, né? Esse chart with information aqui.
E você tinha que completar com a rotina do Morgan. E aí tinha que completar com a tabela da tua rotina, complete the questionnaire with the information about your school day, tá? E aí usar a informação do questionário para fazer o blog, é isso que nós vamos trabalhar agora, tá? Então a gente vai ver qual é a rotina para vocês poderem montar um texto parecido com esse aqui para entregar. E esse aqui vocês vão tirar a foto e vão entregar. Tá bom? Esse aqui sim. Então a gente vai preparando, todo final de lição é assim, você vai preparando para a parte de produção de texto, porque em aula a gente trabalhou oralidade, a gente pergunta, a gente faz frasezinha, né? E pronuncia, escuta para treinar o ouvido, para poder entender oralmente essas questões. Aí a gente vai culminar na produção textual, tá? Que é isso que a gente vai ver agora. Nós tínhamos aqui no questionário, a gente tinha que esse questionário completar com essa informação no caso da Engenho. Quando a gente for produzir um texto, que a gente está narrando uma história, a gente tem que se dar conta dessas sequence event words. Sequence event words. Tá? Então, o que é uma sequence event word? É uma palavra que vai indicar a sequência dos eventos, né? Então, o que eles estão explicando ali? Tá todo mundo acompanhando, porque eu não estou vendo vocês? Yes. Yes, okay. When we want to talk about the order of events, we can use words like first, before, after, then, after that, and finally. Tá? Então, aqui, o que quer dizer first? Nós já vimos isso. First é... Primeiro. Então, primeiramente, em primeiro lugar. Você começa falando, então, em primeiro lugar, eu sou um aluno, aliás, eu sou um aluno da Engenho. Em primeiro lugar, eu quero falar que eu faço isso, depois disso eu vou para aquilo, depois disso eu faço aquele outro, né? Então, você começa dando a ordem, a sequência dos eventos. Então, first, primeiro. Before, caso você queira dizer antes de ir para a escola, eu tomo café da manhã. Eu tenho uma dúvida, prof. É para botar o horário da escola quando você ia a pé até Quando presencial? Quando ia. Tá. Tá? Finja que nós estamos... Não existe... estamos no mundo perfeito, tá? Não existe pandemia, e nós agora estamos lá na Engenho. Ô, prof, tem quantos alunos na Engenho que eu não sabia, então? Coloca 300. Eu coloquei 300. 300. Ok. Tá? Parte do princípio que são 300. Teacher, Oi. a Sofia falou que já tá chegando. Tá. E ela teve uns negócios lá. Tá, mas ó, só um pouquinho, deixa eu só deixar registrado que todo mundo teve um negócio, né? Todo mundo chegou atrasado hoje. Todo mundo, vocês estavam na gandaia a noite inteira, é isso? Não é possível. Eu não. Deu sim. Comentei com a Ana, eu digo, meu Deus do céu, cadê esse povo? Não, madrugaram jogando videogame. Todo mundo jogando LOL, sei lá o que estavam jogando. Eu não madruguei. Eu até cheguei no horário. Eu cheguei exatamente 1 minuto atrasada por causa que eu estava arrumando material. O problema de se estar em casa é que assim, ó. Eu vou só arrumar isso aqui Eu antes cheguei de em cima da hora. Em cima da hora de ir embora já. Tá, deixa eu só ver. Então, quem chegou atrasado foi a Luísa. A Duda tá aí?
Duda não veio, olha só. A Gabriela não tinha dado presença antes. Gabriel? Também não. Ana Luísa também não. Tá, o Antônio chegou. O Gaeta tá aí, né? Giovanni. A Duda chegou agora, olha só. Vocês estão telefonando para ela, é isso? Bem na hora. Marina? Marina está? Não. Oi, prof, desculpa o atraso, é que o computador hoje está muito lento. Tá bom, a internet tá horrível, né? Natália? A minha internet tá muito ruim também. A Natália tá aí? Não. Pedro Professor? está. Samuel? Não. Sofia e Vitória. Oi. Oi, prof, tá aqui. Então, pelo que eu entendi, é pra gente fazer as 5 e as 6 e te mandar? Isso, tá? Eu tô explicando agora. Falei que tinha dado ontem, mas não tinha. Tá? Então, aqui. First, I get up, then take a shower. Então, quando a gente começa contando, né? A narrativa normalmente a gente começa. Primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo, né? Então, first I get up, then I take a shower. O que quer dizer then? Daí. Then quer dizer então. É a mesma coisa que daí, só que daí é uma forma mais prática de falar então, né? A gente não usa muito na fala, né? A gente usa mais na escrita. Porque se a gente for fazer uma narrativa, a gente fica daí, né? É muito Ô, chato. prof, Oi. a gente tem que escrever o que tá aí no lado. Tipo, A esse gente daí que você usa tá os lendo, ou de dados que cima? estão aqui ao lado, os dados que estão aqui, para Sim. escrever um texto assim, Tá, ok. tá? Prof, Teu objetivo é fazer um texto parecido com aquele, com esse verde Eu aqui. fiz um, só que eu não consegui fazer o final porque não tinha nada no final. Tá? Então, assim, agora você vai ter que inventar um final, daí é o teu trabalho e a tua imaginação. O único que eu tenho é Soccer Clubes. Soccer Club. Soccer Club, então, né? Então fala, Soccer Club, certo? Então aqui, then, então, né? Então, daí, after that, é bem importante. Depois disso, certo? Por que é importante? Porque quando a gente fala em português, eu fui tomar café, depois eu fui para a escola. Se eu colocar I have breakfast after I go to school, quer dizer que eu tomo café da manhã depois que eu vou para a escola. Entendi. Tá? Então, para dizer depois do café da manhã, eu tenho que usar after that. Que é, eu tomo café da manhã. Depois disso, eu vou para a escola. Certo? Se você falar como em português, depois eu vou para a escola, fica after I go to school, você está dizendo que tudo que você faz depois que tomou. Depois que você fez aquela ação. Tá. Quem é que estava falando enquanto eu estava falando? queria falar uma Sofia. dúvida. É que esse texto ali falou pra gente fazer a página 67. Tem página 67 eu fiz toda, né? E daí eu já tinha feito esse texto. Daí Tu o já meu... tinha feito? É, eu já tinha feito esse texto, já tá Tá, te não. mandando. Tudo bem. Mas eu não botei a página lá no Google Classroom para você fixar. Não, mandou sim, eu acho. Aham, botou. Mandou Já sim. estava lá? Eu também já te Então mandei tá. esse texto, pro. Então tá lá. Ô, teacher, daí, Antecipei. continuando, daí, eu não botei quase todos esses negócios ali, eu botei mais o before. Porque eu fiz o meu texto, né? Eu não fui copiando de cima. Eu Tá. fiz o meu texto com as minhas palavras. Tá. Daí eu botei bem mais o before do que o resto. Nem sei se eu botei o resto. Porque eu fui botando na ordem do que eu faço, sabe?
Então, antes de eu fazer isso, eu faço isso. Daí, antes de eu fazer isso, eu faço isso. É, não botei isso. Daí eu botei, tipo, I get up at... tanana. Before I go to school, I have done the classes. My lunch is at tanana, meio-dia, sei lá. Tá, não, dá na mesma. Dá na mesma. Dá na mesma. Só tem que tomar cuidado se você usa before, que para não ficar muito repetitivo, né? Mas não é um erro. O bom é alternate, before e after, né? Daí é como se a gente estivesse fazendo aquele mesmo português de ele. Isso, né? Daí, que, que, né? A pessoa usa muito qualquer repetição de termos que fica enjoativo. Eu tive que assistir muita aula minha para parar de falar. No começo eu falava bastante. Ou então, na verdade, eu não estava pensando na palavra, eu falava só para ganhar tempo para poder pensar uma frase. E isso, então, é preferível ficar em silêncio, pensar, e daí você fala. Você não fica. E a pessoa não pensa nisso, né? Então, Nos áudios também. Nos áudios eu fiquei trabalhando esse negócio de pensar o que eu tava falando. Agora meus áudios são bem reto. 10 segundos eu já explico tudo que eu quero falar. é complicado, a gente fica. Tem que treinar, a gente escuta. Aí tu passa o momento do eu odeio minha voz, odeio o jeito de falar. E aí depois tu pensa assim, não tenho o que fazer, então vamos lá. E aí você começa a trabalhar. Então, a gente tem que cuidar. Por exemplo, essa repetição de muito antes, ou depois, né? A gente vai se adequando. Precisamos nos adequar. Tá? Mas todo mundo entendeu. E aí, qual a ordem depois do first? Pode ser then, pode ser after that, pode ser after. Agora, o que tem que terminar com o finally que vai juntar. Então, finalmente, certo? Finalmente. Ou, por último, tem um termo que não está aqui, caso você queira colocar. Gente, até quando que é para entregar essa atividade? É o prazo lá, agora que eu me lembrei que eu coloquei, era até hoje, né? Mas tem que entregar, não entregou, entrega. Prof, essa atividade que tu pediu desse texto, eu também já te mandei, tá? Então, uhum. Da Maria. Maria Clara, não tem, com a internet, não precisa nem justificar. Tá lá escrito o dia e a hora que tu mandou. Não adianta eu dizer assim, você não mandou, eu vou lá, eu olho, tá lá marcado. Não tem erro. Não E outra coisa, eu e a Maria, a gente fez como se a gente estivesse na quarentena, né? Então a gente fez todas as coisas da quarentena, tá bom? Não, tudo bem. Tudo certo? A Sofia me ajudou a fazer, que eu não estava entendendo muito bem o que era para fazer. Olha esse termo aqui, pessoal. At last, tá? Por último. Tá? E se você escrever, por exemplo, aqui, como eu falei, after I go to school, como a gente falaria em português, depois eu vou para a escola, na verdade, o que você está falando é depois que eu vou para a escola. Então, na verdade, quando você fala after I go to school, você está indicando uma coisa que você vai fazer depois da escola. Tá? Então, I have breakfast, and after that, I go to school. Eu tomo café da manhã, depois disso, eu vou para a escola. Tá? Porque qualquer coisa que você usar after e alguma coisa que vem depois, como é o caso do I go to school, ele precisa daquele objeto ali. Depois disso, né? Então eu preciso marcar o que eu estou falando. Se eu estou falando depois do café da manhã, eu realmente vou ter que usar after that,
porque o that vai substituir after that. O that substitui o breakfast. Ele está substituindo aquela palavra ali. E se eu não colocar nada, vai ser o after vai se relacionar com o que vem depois dele. Professor, Hum. agora eu fiquei meio confusa. After só pode usar junto com that, O after só pode ser usado, ele tem que ser usado com ou alguma coisa. Não existe só depois, em inglês. Tá? Não existe depois. É depois de alguma coisa. Então, se você quiser sinalizar a coisa que você fez antes, você fala, tomo banho. I take a shower. Depois que eu tomo banho, eu tomo café da manhã. Primeiro eu tomo banho, depois eu tomo café da manhã. Tem pessoas que tomam café e depois tomam o banho, né? É uma escolha da pessoa. Então, I take a shower. After that, I have breakfast. Tá? After that vai sinalizar a coisa que eu fiz antes. Agora, se eu falo after I take a shower, é depois que eu tomo banho, aí eu falo I have breakfast. Não existe eu tomo banho, depois eu tomo café da manhã. Se eu falo I take a shower after I have breakfast, você está dizendo eu tomo banho e depois que eu tomo café da manhã, eu faço tal coisa. É isso que você está falando. Então, se você quiser sinalizar a coisa que você está falando, então, depois que eu tomar café da manhã, depois que eu tomar banho, depois que eu pentei meu cabelo, né? Então, I comb my hair. After that, I have breakfast. Ficou entendido, Vitória? sim. Mesmo? Ah, então tu tem que marcar. Ou então, depois que eu pentei meu cabelo. After I comb my hair, I go to school. Então, depois que eu pentei meu cabelo, eu vou para a escola. Certo? Então, daí quem não colocou, coloca lá. Quem já colocou, quem já postou, tá ótimo. Posso tirar dessa página? Yes. Yes, okay. Do you have, by any chance, any question for these things? No? No. Okay, so let's go. You don't know him, lesson 6, unit 6. You don't know him. What's the situation here? What's the situation? It's a new student? A new student, maybe. I don't know. It's a new student. Yeah, could be. Now, in this unit, we will talk about typical daily meals, talk about likes and dislikes, ask about habits, and write about the popular food in your country, in Brazil, right? Lembra que a gente tinha falado que quando a gente adotou o livro, é um livro que é usado no mundo todo, não é só no Brasil. Então ele já coloca assim, uma comida popular no teu país. Por isso que tem umas referências meio, não só latino-americanas, né? Tem algumas coisas outras. Então, nós vamos falar sobre o que é meal mesmo, what's the meaning. Meal quer dizer refeição. Eu não sei porque que vocês não responderam. Certo?
Não sabiam? Opa. Vocês estão aí ainda? Aqui é. prof. E teacher. aí? Não, porque eu estou falando, vocês estão mudos, né? Mudos, Como sempre. como sempre. E daí eu sempre vou dar uma bronca, porque, né? Então, aqui, ó. Meal, refeição. Certo? Então, we're gonna talk about our typical daily meals. Right? And daily would be... What's the meaning of daily? What's the meaning? Qual o significado, gente? Ele Refeição do dia. seriamente, né? Daily. Diário. Diária, no caso, né? Refeições diárias. Então, daily, day em referência a dia. O LY no fim da palavra significa mente, então, diariamente. Então, o que é um daily meal? São as nossas refeições do dia a dia. Talk about likes and dislikes. Falar sobre... Nós não temos esse termo muito, assim... Se não gostos. Isso, gostos e desgostos, né? A gente tem um desgosto, mas a gente não fala. Eu desgosto isso. Mas eles falam, I dislike this. Né? Eles têm essa palavra. Então, to talk about likes and dislikes. Ask about habits. Na unidade anterior, na unidade 5, a gente falou sobre hábitos. Nós falamos sobre os hábitos, né? Falamos... Mas, tipo, se um dia eu tiver... Imagina, um dia eu vou pra lá, ou vou conversar com alguma pessoa, e eu falar assim, I don't like this. Ela vai entender que eu tô falando que eu não gosto disso? Não, eu não uso a palavra dislike em inglês. Vai entender sim. Né? Eu não... Mas eles usam bastante no sentido de querer saber, que tá conhecendo alguém. Aí you can talk about your likes and dislikes. Mas a pessoa normalmente vai falar, I don't like this, I don't like that. Né? Eu não uso a palavra. Ensino, porque eu sei que eles usam, mas como não faz... A nossa tendência, gente, é sempre usar estruturas que pareçam com o português. Por mais que a gente saiba que tem que pensar em inglês, a fluência só vem quando você pensa em inglês, mas o que a mente faz? Ela vai lá e pega o que é parecido com o português. E a gente não tem a palavra dislike nesse sentido. Então, eu nem tento, nem forço. Existe? Existe. Adriano, você usa? Não. Me comunico muito bem. Não tenho, nunca tive problema. Eles usam muito frequentemente isso? Quando eles querem saber, quando eles estão conhecendo a pessoa, sim. Usam sim. Talk about your likes and dislikes. Tem questionário, tem... Mas assim, é de contexto, né? É de contexto. Tu tá conhecendo alguém... So, what do you want to talk about? Oh, you can talk about your likes and dislikes. Eu quero te conhecer. Né? Em questionários de alguma coisa de escola ou um emprego que você for fazer, eles podem perguntar também. Likes and dislikes about the profession. Certo? Então, são coisas que eles fazem, mas é específico naquele contexto. Então, Oi? Não, eu só falei que concordo que sim. Tá. Então, na unidade... O que é nacho? O que é nacho? Isso aqui Nacho é nacho. é comida mexicana. Comida nacho mexicana? Ah, tá. É que eu conheço uma pessoa chamada Nacho. Não. Só se for um apelido. Só que assim, Não, de não, vou qualquer... colocar o nome de comida na pessoa.
Aí vi que ele gosta muito de nacho, né? Não, é o nome dele mesmo. Mas é um nome italiano? Não, ele é. Ele é. Ai, não é daqui Mexicano? do Brasil, não. Ele é gringo, se eu não me engano. Mexicano? É que depende da nacionalidade, a pessoa pode escrever assim, ó. Vitória, é o sobrenome ou é o Depende. nome dele? Tem várias coisas. Tem várias coisas. Se Contigo. for. O nome Só que. mesmo. Hã? Teacher. Tá, então aqui, ó. Só deixa eu terminar, gente, aqui. Então, vocês interrompem a fala da pessoa. Eu estava no meio de uma frase quando tu me perguntou isso. Ontem eu tive uma conversa com o terceiro ano, mas é terceiro ano. Espera a pessoa terminar de falar, e aí depois vocês perguntam. Assim, ó, no meio da fala, tipo, não escutei o que tu tá falando. Né? Não tô nem aí porque tu tá falando. Ah, deixa eu tentar puxar aqui. Onde é que eu tava? É importante. Então, na unidade 5, a gente falou sobre os hábitos, né? Agora nós vamos fazer perguntas sobre hábitos. Ask about habits, certo? Ask. Então, como é que você vai fazer a pergunta? Como é que você tem que fazer essa pergunta? Então, primeiro a gente afirmou, agora nós vamos perguntar, tá? E write about the popular food in your country, que é escrever sobre a comida popular no seu país. Cada um num país diferente, ok? Sofia queria falar? Isso. Ali, pronuncia hábito de novo. Habit. Parece que tu vai falar coelho. Eu sabia. Hábito coelho. Rabbit. Vocês é que usam a palavra errada. Uhum. R é rabbit. E habit é com H. Uhum. O que acontece? Pega a pronúncia do R no português e passa pro H em inglês. Habit em inglês. Rabbit em inglês também, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Teacher, o que significa hope? Hope, esperança. Esperança no sentido de esperar, ter expectativa, né? I hope you are well. Eu espero que você esteja bem. Eu tenho esperança. Não é wait, por exemplo, eu espero, pode ser eu tenho expectativas ou eu espero do relógio, né? Estou esperando, I'm waiting. Eu não posso falar I'm waiting that you are well. Não, I hope you are well, porque eu tenho uma expectativa de que você fique bem, tá? De qualquer maneira, com relação à dúvida da Vitória, olhou aqui, Nátio está com letra minúscula, não é o nome da pessoa. Isso é estratégia de texto, ok? Então, agora fechem as câmeras, eu vou fechar o meu áudio também para a gente fazer, escutar o áudio de texto, certo? Unit 6. You don't know him. Exercise 1. Mason hears something in the school cafeteria that makes him angry. What's on the menu today? It's Friday, so it's nachos with cheese today. Nachos with cheese? My favorite. I love them too. Hey, listen to this. What do you call cheese that isn't your cheese? I don't know. What do you call cheese that isn't your cheese? Nacho cheese! Not your cheese! Oh, Lola, that's awful. Do you want any salad? Corn? Carrots? Tomatoes? No, I don't. Thanks. Yes, please. Carrots and corn for me. I love them. Later. Oh, there's Jacob. So what?
I hope he doesn't sit here. I can't stand him. Who? Jacob? Yes, he's a real show-off. Yeah, he thinks he's great, but he's very annoying. What? Shut up, you two. You don't know him. Who are you? I'm his brother, and he isn't a show-off. He's a great guy. You're right, Mason. Jacob is great. Tell him. Gente, que agonia, mudaram a voz de todo mundo. Really? Ô, prof, eu não Oi. entendi a piada ali do queijo, sei lá, que ela tinha feito. Ah, eu adorei a piada do queijo. Porque a gente fala nacho cheese. Not your cheese. Se você não falar not your cheese, você vai falar nacho cheese. Nacho cheese, que é a mesma coisa que falar nacho cheese. Nacho cheese é not your cheese. Eles adoram trocadilhos. Esse tipo de trocadilho aqui a gente chama de pun. Pun. Teimoso você, né? Teacher, o que é a full que ele falou ali? Aqui, ó. Já vou continuar usando esse quadro aqui, ó. Para não escrever aqui no quadro. Posso continuar usando esse lembrete? Sim. Ô, prof. Tá, então aqui, ó. O Só um almoço pouquinho. deles? Só um pouquinho. Awful, foi feita a pergunta, né? Awful é sempre um sentido bem negativo, tá? É ruim, é péssimo, terrível, conforme o caso, tá? Ele tem vários significados. Todos eles são ruins. É para ruim, para péssimo, para horrível, para droga. Pior do que bad, and it's awful. Tá? Qual a outra pergunta que vocês tinham feito? Ah, tá. Agora eu que tinha que explicar. Pun, tá? Pun. É esse trocadilho que a gente fala em português. Tá? Só que ele tem o trocadilho, normalmente, ele tem intenção de brincadeira. Tá? Mas ele pode ser um trocadilho que não seja por uma piada. Por isso, muitas vezes, eles adoram. Tem uma piada que é assim, o verbo tropeçar é trip. Tá? E trip pode ser viagem. A mesma palavra, só que um é verbo, o outro é substantivo. Então a pessoa vai lá, se estabaca no chão, tá caminhando, tá com o joelho todo sangrando, tá horrível, juntando os caquinhos, né, da dor, assim, pra fingir, todo mundo tá rindo da tua cara, e tu fica fingindo, né, tipo, me deixa aqui, me deixa. Aí a pessoa chega e pergunta assim, did you have a nice trip? Que é uma pergunta que você faz quando alguém fez uma viagem, né? Você fez uma boa viagem, só que a nice trip, nesse caso, fica como se você tivesse feito um bom tropeço ou algo do gênero. A pessoa tem que fazer isso numa distância bem considerável, porque se eu tiver alguma coisa para jogar nela, eu jogo. Né? Já tô ali com dor e tu vai me perguntar se eu fiz um nice trip. Mas eles adoram piadinhas assim. Para nós fica sem graça. Mas eles acaba que, por causa da sonoridade e do caminho que o cérebro faz ali no momento, tipo not your cheese, not your cheese, not your cheese, not your cheese, a pessoa acha engraçado. Ele não gostou, ele falou, Lola, that's awful. Esse é o tipo de piada que eu ia adorar. Eu sempre gosto desses trocadilhos assim. Sempre gosto. Ia ser bom se eu tivesse voltado de viagem, daí tu caísse, daí o cara falasse, a minha viagem foi adorosa, ó, trouxe um presente pra ti de Miami.
Tem que sempre tem que pensar que podia ser pior, né? Tá? Mais alguma palavra do texto? Se tivesse ao meu lado, eu juro, eu jogava na cabeça da pessoa de uma Né? forma. Por quê? Uhum. Ó, teacher, o que é show off? Show off. Good question. I'm the best. My things are the best. I am the best. I'm the best. And you have to look at me because I'm the best. O que é isso? Ah, o cara tá se achando. Tá se achando. Então isso vai ser um show off. Hum. Tá? Show off é quando você fica se exibindo. Não é uma coisa que bragging? You are bragging. Uma coisa. É, bragging. Bragging, tá? Só que assim, a pessoa que é show off, ela brags o tempo todo, né? O brag seria o verbo. He is a show off seria um exibido. Tipo, tu não precisa fazer isso. Tu não precisa fazer isso. Se tu é poderoso, tu não precisa ficar mostrando. Né? O próprio Luísa tá perguntando no chat. Quem tá perguntando no chat? A Luísa agora. Annoying é uma pessoa que enche o saco. Tá? Uma pessoa que... Ou irritante. Uma pessoa ou uma situação. Uma pessoa ou uma situação. Adriano, o que é tell Green? Na última linha. Tell him. Então, aqui a gente vai começar a... Aqui a gente tá vendo, I can't stand him, tell him. A gente tá falando, eu não consigo... I can't stand him, eu não aguento ele. Eu não o aguento. Certo? Então, eles não vão falar, eu não aguento ele. I can't stand he. Porque depois do verbo a gente tem que falar him. Quando fala tell him, diz para ele. Fala para ele. Só que em português a gente fala errado. A gente sabe que tá errado, mas a gente usa, né? Fale para ele. Então, fale-lhe. Eles usariam, né? Diga-lhe. Então, tell him é nesse sentido. Fala para ele. Só que depois de verbo, a gente não vai usar he. A gente usa him. Isso a gente vai ver lá na parte de gramática. Mas qual é a tradução de tell him? Diga-lhe. Conte-lhe. O que significa N? N? A-N-Y? A-N-Y, isso mesmo. É negação. Não tem nenhum... Pode ser pergunta também. Algum, se for na pergunta. Onde é que tá isso aqui? Já deu o tempo, tá, gente? I don't know, his brother... Mas se for na pergunta é algum. Se for na resposta é nenhum. Do you want any salad? Você quer alguma salada? Eu tô oferecendo. Eu tô querendo saber aqui. Você quer alguma salada? Ok, pessoal? Então, tarefa, exercício 2. Exercício 3, que é sublinhar as frases lá no diálogo. E exercício 4. Tá? 2, 3 e 4. Nossa, o cabelo do Mason, teacher, aí tá parecendo quando o Giovanni se veste de nerd, põe o óculos ao contrário. Que horror. Você repete, por favor, pra eu anotar. Repete de novo pra Exercício 2, 3 e 4. Bye, teacher. Bye, bye. Bye, bye. Tchau, teacher. Tchau. 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 Bom fim de semana. Tchau. Tchau. Bye, bye.